informação, inovação e a melhor formação em segurança pública. Conexão ESBM, um programa para você se conectar com os melhores especialistas e grandes personalidades. Acesse o canal no YouTube. Olá, sejam bem-vindos a mais um Conexão ESBM, um programa da Escola Superior da Brigada Militar. Hoje nós estamos recebendo dois convidados que têm uma trajetória muito bacana no Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio Grande do Sul. Comigo aqui o Tenente Coronel Deoclides Silva da Rosa e o Capitão Willey Ecard Salgado da Silva. Sejam bem-vindos. Bom dia e obrigado pelo convite, né? Parabenizo a escola aí pela iniciativa, né? Acho que um programa desse de alcance e certamente ajuda muito as pessoas, né, a entender um pouco principalmente das instituições vinculadas à segurança pública. Sim, sim. Bom dia a todos. Para mim é uma honra estar aqui presente no programa e agradeço muito o convite por estar aqui conversando com os senhores. Muito bem. Vamos conhecer um pouco mais então do Tenente Coronel Deoclides. Ele é bacharel em Direito pela Fevale, pós-graduado em Direito Penal, pós-graduado em Defesa Civil e Segurança Pública, pós-graduado em Segurança contra Incêndio e Edificações. Ele foi soldado da Brigada Militar, sargento, tenente, fez o curso de formação de oficiais em 2014, fomos colegas, né, na academia, e posteriormente foi para o Corpo de Bombeiros. E possui uma série de cursos aqui, que se nós formos citar todos, acho que a gente vai muito longe, né? Mas uma honra tê-lo aqui conosco. E o Capitão Willey Ecard Salgado da Silva, ele se formou na Unirio, né, em bacharel em Direito, pós-graduado em Direito Tributário e Previdenciário pela Universidade Cândido Mendes, pós-graduado em Especialização em Segurança Pública contra Incêndio e Edificações, foi comandante da 1ª e 2ª Companhias do Batalhão de Busca e Salvamento, chefe da Seção Administrativa, chefe da Seção Operacional de Defesa Civil, operação de Sistema de Comando de Incidentes de Corpos de Bombeiros, chefe de operações do Batalhão de Busca e Salvamento, enchente. Tem também vários cursos aqui, né, de mergulho autônomo e busca e resgate, instrutor de salvamento e resgate aquático, busca terrestre, enfim, vai longe também. Então, meus amigos, eu gostaria de saber um pouco de vocês a respeito das suas trajetórias de vida. Como leste aí o currículo, ingressei na Brigada Militar lá em 98, como soldado, né? Fiz o curso em Montenegro. E aí, posterior, fui trabalhar no Vale dos Sinos ali. Fiquei alguns anos ali. E 2002 fiz o curso de sargento de Santa Maria. Aí voltei para o Vale dos Sinos. Posterior, 2010, fiz o curso para tenente, né? O CBA. Então, CBA. E aí, após o curso, na época o curso era 1 ano, fui classificado na região da Serra. Fiquei lotado em Gramado, lá no BPACH. E aí, posterior, aí, em 2012, voltei novamente aí para a academia, né? Para fazer o curso superior de polícia na época. E aí, ficamos ali, fomos colegas, inclusive, né, Munhoz? E em 2014, optei por vir para o bombeiro fazer. Aí, no final do curso ali, que foi dada aquela possibilidade, né, de fazer o curso de especialização em bombeiro. Foi, acho, durante 6 meses do curso. E aí, posterior, já permaneci no bombeiro, né? Fui classificado lá na região do Vale do Paranhama, lá em Taquara, né? Fui comandar o quartel de bombeiro, que era, na época, para mim, novidade, né? Porque toda a minha carreira, mais de 15 anos, era, né, essencialmente na Brigada Militar, policiamento, com vários cursos, inclusive. Mas foi um desafio, digamos assim, bastante que acrescentou muito na minha carreira, porque era algo que era novo, mas graças aos veteranos,
os outros oficiais ali, bombeiro, acabei fazendo curso na área também de salvamento aquático, outros cursos, principalmente também da prevenção, que acabou auxiliando bastante E a gestão do bombeiro não muda muito do policiamento. E aí, em 2016, ali com uma separação, a desvinculação do Corpo de Bombeiro da Brigada Militar, optamos então por permanecer na atividade de bombeiro, né? E continuamos. Aí depois fui comandar Novo Hamburgo, Companhia Especial de Bombeiro. Depois chefe da seção de segurança contra incêndio de São Leopoldo. Depois subcomandante do batalhão, o 2º batalhão, que é a sede em São Leopoldo. E em 2024, início do ano passado, fui transferido para Porto Alegre, que até então me encontro como comandante, né, do Batalhão de Busca e Salvamento, até o momento. Que bacana. Sil, Minha vida sempre foi um pouco movimentada porque eu sou filho de um oficial do Exército. Por causa disso, meu pai sempre se transferiu muito durante a carreira dele. Quando eu tinha mais ou menos 14 anos, eu já tinha morado aqui em Porto Alegre. Então, eu já conhecia bem o Sul. Quando eu tinha 14 anos, morei 3 anos aqui em Porto Alegre e rodei bastante aqui o estado. Então, já tinha uma vivência aqui do Rio Grande do Sul. Voltei para o Rio de Janeiro e sempre fiquei na dúvida se eu iria para a área militar ou para a área do direito. Na época, escolhi a área do direito porque o meu foco era tanto ser delegado da Polícia Federal, como também tinha um concurso aqui da Brigada Militar ou do Corpo de Bombeiro como um norte para mim. Depois, meu pai foi transferido para Brasília, me formei no Rio de Janeiro, numa faculdade federal, me formei em Direito. Fui para Brasília com esse propósito, estudar para concurso, para ser ou delegado ou aqui integrante da Brigada Militar ou do Corpo de Bombeiros. Quando eu estava estudando para delegado, saiu o edital aqui do concurso, parei todo o meu estudo para delegado e foquei exatamente aqui no concurso do Rio Grande do Sul. Graças a Deus, na primeira fase eu já tive uma nota boa, fui passando de fase e graças a Deus no final deu tudo certo e eu passei aqui para o Corpo de Bombeiro Militar. Eu sempre tive um pé, vamos falar assim, no Corpo de Bombeiros, porque eu sempre gostei muito desse viés de ser guarda-vidas. Como eu sou do Rio de Janeiro, eu sempre acompanhei de perto o trabalho dos guarda-vidas lá no Rio de Janeiro. Então, quando eu vim para cá, o nosso litoral aqui no Rio Grande do Sul é muito extenso e eu sabia que o serviço aqui já era de excelência. Então, isso com certeza foi um dos fatores que me motivou vir para cá para o Corpo de Bombeiro Militar. Obviamente, eu como oficial, eu não faço um trabalho muito de ponta, como de guarda-vidas. Porém, eu sabia que eu poderia estar inserido nessa atividade. Então, logo quando eu vim aqui para o Rio Grande do Sul, fiz o curso superior de bombeiro militar, que é o curso que habilita a virar capitão. Logo depois, quando eu virei capitão, concluí o curso, logo depois que eu virei capitão, eu fui para essa área operacional. Primeiro que eu sempre gostei da área operacional, já tive essa vivência militar ao longo da minha infância, da minha juventude, por causa da minha família, que é de militares. Então, essa área operacional sempre foi a área que eu mais gostei. Então, logo depois que eu me formei, virei capitão, eu quis migrar para essa área para fazer vários cursos operacionais e também para trabalhar num batalhão operacional. Graças a Deus, deu tudo certo, virei capitão e logo que eu saí da academia, fui para o batalhão de busca e salvamento, que é o batalhão onde eu trabalho hoje. Lá no batalhão, comecei a fazer vários cursos relacionados à parte operacional. Porque uma das coisas eu acho que nós vamos comentar hoje em dia, para servir no batalhão de busca e salvamento, tem que ser um oficial operacional e um praça operacional. Por causa disso, eu só poderia ficar no batalhão se eu virar operacional, se eu tiver cursos da área operacional. Então, no batalhão, fiz o curso de guarda-vidas. Hoje, por exemplo, eu trabalho na Operação Verão. E também fiz alguns outros cursos operacionais, como o senhor já falou, curso de mergulho autônomo de busca e resgate, que é um dos cursos mais difíceis da nossa corporação. Uhum, bacana. Bom, estamos falando muito em cursos aqui. E hoje estão abertos 2 editais, né, para soldado e para capitão. Gostaria de saber de vocês como é que funcionam os cursos de formação de capitão e de soldado. As diferenças, por exemplo, de Euclides tem experiência, diferenças da Brigada Militar para os bombeiros, especificidades, enfim. Desde da desvinculação, 2016, 17, até então os cursos, principalmente o básico, era o mesmo da Brigada Militar. E aí depois tinha as disciplinas específicas que nós chamamos, né? Que aí é salvamento em altura, salvamento terrestre,
salvamento aquático. A partir da desvinculação, mudou o currículo, né, de formação, tanto do soldado, do praça, né, como dos oficiais. Hoje é mais voltado para a atividade de bombeiro, né, foi retirado, na verdade, todas aquelas disciplinas de policiamento. Então, hoje permaneceu, claro, a questão do tiro policial ainda se tem, né, mas tinha muita disciplina de direito que foi, né, retirado. Hoje, os cursos de formação estão vinculados, né, em todas as disciplinas aí. A carga horária do soldado ali é 1.410 horas, acho. Mais voltada para a atividade operacional. Ou seja, se tem o período básico ali, né, que é a questão da formação, e posterior aí é mais as disciplinas operacionais, né, como eu falei anteriormente, de salvamento aquático, salvamento terrestre, busca, né, resgate veicular, entre outras disciplinas. Então, principalmente o soldado, ele fica em média 7, 8 meses na formação. E o oficial, né, inclusive nós temos uma turma em formação, também ele hoje está a formação em média 1 ano e meio, né, e às vezes até se antecipa a formação, porque desde a nossa desvinculação se teve um claro muito grande de oficial, né, na instituição. A última turma aí se formou, acho que deu 1 ano e 4 meses também. Mas também a grande, né, 80% das disciplinas é voltada para a questão operacional e, claro, na formação de oficial também tem as disciplinas de gestão, né? Temos também uma boa parte na questão de prevenção de incêndio, que, né, a legislação ela é nova e requer um conhecimento muito aprimorado do oficial, né, para fazer tanto a análise e muitas vezes os recursos, né, que chegam na sessão de prevenção, que isso, cada batalhão tem um oficial responsável nesse setor. Então, essas disciplinas, principalmente o oficial, ele tem muita disciplina também de direito, prevenção e grande parte aí nas disciplinas operacionais, que no início da carreira, né, o oficial ele concorre a uma escala, né, de serviço, no qual ele vai ter que fazer a gestão lá, principalmente das ocorrências de maior vulto, né, acompanhando as guarnições. Então ele tem que ter esse conhecimento. Claro, depois uma promoção a major, tenente-coronel, tu já vai ficando mais fora, né? Eu digo, vai ficando mais administrativo, né? Exceto aí, no caso, hoje eu no comando do Batalhão de Busca e Salvamento, que é um batalhão mais operacional. Mas os demais batalhões, tu vai ficando mais na parte de gestão, né? Tanto dos recursos humanos como recursos materiais, né? Sim. Silva, tu participaste agora do último concurso, né, para os bombeiros. Então, eu gostaria de te perguntar, assim, especialmente para os nossos os candidatos, né? Então, especialmente para os candidatos ao concurso, como é que funciona o dia a dia do aluno oficial? É um dia a dia bastante puxado, vamos falar assim. Vou dar, por exemplo, um dia genérico, por exemplo, de um aluno oficial. Normalmente a nossa alvorada, que a gente chama, que é o fato de a gente acordar, é normalmente às 6 da manhã. Às 6h40 a gente já tem que entrar em forma, com toda aquela parte do militarismo. Farda passada, barba feita, no caso para o efetivo masculino, enfim. 6h40 então é a formatura. Normalmente a gente tem 20 a 30 minutos de formatura, aonde seria aquela parte direcional ao corpo de alunos. Então vem um oficial ou um praça que é superior, no caso, aluno oficial, vem sempre um oficial tratar com nós. Então vem um oficial, passa os recados, coloca a gente para marchar, dá alguma instrução básica de ordem unida, e logo depois a gente é dispensado dessa parte do corpo de alunos. Logo depois a gente não vai para a sala de aula, normalmente tem uma atividade física. Então a gente acorda, parte de ordem unida, logo depois a atividade física. Inclusive o coronel Euclides pode falar melhor do assunto, porque ele é instrutor dessa parte da atividade física.
Logo depois, então, dessa atividade física, que normalmente a gente fica variando, um dia pode ser corrida, outro dia pode ser outro esporte, enfim. Logo depois disso, a gente vai passar de aula para começar a ter um dia que normalmente é extenso de carga horária. Porque hoje o nosso curso do Corpo de Bombeiro Militar em relação ao aluno oficial é de 2.800 horas aula. Normalmente isso dá 1 ano e meio a 2 anos de curso. Então, como é uma carga horária muito extensa de aula teórica e prática, o nosso dia começa normalmente às 8 da manhã e vai até às 8 da noite, de aula teórica ou aula prática, dependendo do cronograma. Então, se a aula terminar 8 horas da noite, logo depois tem novamente a parte do corpo de alunos. Então, a gente entra em forma, seria aquela formatura final para a liberação do dia. Normalmente a gente entra em forma, o nosso superior hierárquico dá algumas ordens para nós, normalmente a gente marcha de novo, faz uma parte de ordem unida, e logo depois a gente pode fazer certos serviços na academia, por exemplo, como uma faxina, ou não, ou ser liberado para o repouso. E é importante citar que o início do curso do aluno oficial é no regime de internato. Então, logo depois da liberação, a gente tem que ficar dentro da nossa própria academia, dormir na academia e no outro dia, novamente, alvorada às 6 da manhã. Uhum. Mas nesse contexto de curso, né, essa grande carga horária, há casos de reprovação, de desistências? Temos, claro que não é um índice alto, né? Mas se tem, todo curso tem reprovação, basicamente nas disciplinas mais operacionais. Eu cito o exemplo da disciplina o qual eu sou instrutor, que é saúde física. Uhum. Eu costumo chamar que é educação física, né? Mas ainda trazemos lá a disciplina que era da Brigada Militar também, Uhum. saúde física, né? Que a educação física é mais abrangente. Geralmente, no final de cada disciplina é feito um TAF, embora se é realizado todo um treinamento específico, né? Preparação para a realização do TAF, muitos alunos não conseguem o índice mínimo, né? Por descuido ou, né, que não se prepararam suficientemente. Acabam reprovando nessa disciplina, assim como salvamento aquático, salvamento à altura também, alguns por virem com algum trauma, né, não conseguem fazer a prova ou durante as aulas o instrutor constata que não se tem condições desse aluno, né, permanecer. E aí, então se tem uma reprovação. Geralmente né, o índice bem baixo, mas tem desistência mais no curso de formação de oficial, porque muitos sabemos que são estudantes, né, fazem outros concursos fora e acabam passando em outros concursos e acabam, né, desistindo. Eu não lembro se na turma do Silva teve alguma desistência. Teve uma aluna oficial que se formou capitã e logo depois saiu. Uhum. Mas o que eu queria acrescentar, principalmente para o nosso ouvinte que pretende fazer a prova do Corpo de Bombeiros, é que todo candidato que quer ser bombeiro militar, ele tem que sempre cuidar da parte física e da parte psicológica. E falando em desistências, em algo do tipo de o aluno querer sair do curso, sempre normalmente por causa desses dois fatores, ou é a parte psicológica ou a parte física. Então, desde agora que o aluno está se preparando para ser um bombeiro militar, ele já tem que vir com um trabalho, tanto físico como psicológico. Porque o curso nosso, tanto o curso superior de bombeiro militar para aluno oficial, como o curso para aluno soldado, a gente sempre trabalha em 3 vertentes: a vertente física, a vertente mental e a vertente técnica. Então, em todo o curso nosso do Corpo de Bombeiro Militar, o aluno vai ter que desenvolver essas 3 vertentes. Porém, a gente parte do pressuposto que ele já vem a ingressar na corporação com essas 3 vertentes, pelo menos no mínimo, no básico. Então, ele tem que estar bem fisicamente, tem que estar bem mentalmente e tem que ter um pouco de virtude em relação a essa parte mais técnica. Por exemplo, não ter fobia de água, por exemplo. Porque até o último concurso, o meu concurso, que foi o último do Corpo de Bombeiro para oficial, ele não teve, em relação ao TAF, que o Coronel Euclides citou, que é o teste de aptidão física, ele não teve a prova de natação. Então, os alunos oficiais adentraram no curso de bombeiro
sem saber, às vezes, o nosso superior hierárquico não sabia se a gente sabia nadar ou não, porque a gente não fez um TAF de natação para ingressar no nosso curso de formação. Mas o superior hierárquico da academia militar, de bombeiro militar, ele parte do pressuposto que a gente entra na academia já, por exemplo, sem fobia de água. Isso é muito importante, né? E até para acrescentar a fala do Capitão Silva, como nós tínhamos essa deficiência, digamos assim, né, de fazer essa avaliação inicial no candidato, foi no ano passado mudado, e agora os TAFs, né, o teste de aptidão física, tanto para aluno soldado como para aluno oficial, se tem o teste de natação. Então, hoje né, nesse próximo concurso, terá uma avaliação de 50 metros, né? Tanto masculino como feminino, com tempo. Então, já todos vão entrar, então, né, com essa aptidão, digamos assim, na questão aquática, né? E, obviamente, frisar novamente, o nosso trabalho essencialmente depende do nosso corpo, bombeiro, assim como policial, né? Então, eu sempre digo para o nosso efetivo lá no batalhão, se eu não consigo, né, estar em boas condições físicas, eu não vou conseguir nem, né, me manter bem numa ocorrência, num salvamento e, quiçá, salvar uma outra pessoa, né, que depende essencialmente da nossa atividade, do nosso vigor físico. Então, por isso o bombeiro, e pensando nisso, foi mudado a questão da avaliação física, né, justamente para que tenha essa conscientização, né, e o bombeiro esteja sempre bem preparado, né. Obviamente tem casos que, né, não é difícil de entender essa questão, mas os comandos aí estão, né, e todos os bombeiros do Brasil todo que eu tenho conversado estão mudando as avaliações nesse sentido aí, para se ter uma tropa mais preparada, né? Sim, muito importante, né? Eu digo que essa é uma evolução muito importante para a nossa corporação. E foi bom que o Coronel Euclides, ele é especialista nessa área, então ele tomou a frente dessa demanda, de tentar mudar esse teste físico de entrada dos novos alunos oficiais. E agora, com esse incremento que o Coronel citou, com certeza a próxima turma já será uma turma que, por exemplo, estará muito bem condicionada na parte física. Porque para entrar no curso, eles terão que passar por um teste que é rigoroso. Sim. Então, o aluno vem, né, faz o curso, se forma e aí entra na estrutura. Então, gostaria que vocês explicassem para nós como é que é a estrutura do Comando de Bombeiros Militar. A corporação, né, desde a sua desvinculação, ela é nova aí, mas ela seguiu a mesma estrutura da Brigada Militar. Claro que alguns cargos ainda não foram preenchidos, mas hoje nós temos, né, o comandante-geral, o subcomandante-geral, né, o corregedor-geral, o diretor da academia, né, o diretor de ensino, a questão do chefe de Estado-Maior, que o novo comandante está reestruturando. Na época da lei da organização básica nossa, lá não foi criado esse cargo, né? E hoje está sendo criado. E aí, posterior, vem os comandos regionais. Hoje nós temos 4 comandos regionais, né? Que são, o primeiro comando é Porto Alegre, né? Toda a região metropolitana. O segundo comando é a região da Serra, né? O terceiro comando pega toda a Zona Sul, lá a região sul, né? E o quarto comando, a região central, que é Santa Maria. Então, são funções de coronéis, né? Esses comandos regional de bombeiro. E aí, dividido em, né, cada comando aí com seus batalhões, respectivos batalhões. Nós hoje temos 13 batalhões, mais o batalhão de busca e salvamento, né? Então, tem a corporação toda com 14 batalhões e 4 regionais. E aí, dentro dos batalhões, né, as companhias especiais e os pelotões e subgrupamentos também, temos alguns. Sim, interessante. E quanto ao batalhão de busca e salvamento, como que ele está estruturado? O nosso batalhão, o batalhão de busca e salvamento, ele está estruturado com o comandante, que está aqui ao meu lado, o Coronel Euclides. Nós temos o subcomandante,
que atualmente é o Major Moreno. Nós temos um capitão agora, que seria eu, no caso, e abaixo de nós está tanto os pelotões e também as companhias, no caso, que eu comando também. Então, hoje no batalhão nós temos duas companhias operacionais. A primeira companhia, que envolve o pelotão terrestre e o pelotão do canil, que eu sou comandante. E a segunda companhia, que eu também sou comandante, que envolve o pelotão da aquática e o pelotão do mergulho. Até o ano passado, a gente tinha uma terceira companhia no nosso batalhão, que era a companhia aérea. Só que atualmente a companhia aérea se desvinculou do nosso batalhão e agora está atrelada à nossa assessoria de operações de defesa civil, que está vinculada ao comando geral. Então, atualmente, a companhia aérea saiu do batalhão de busca e salvamento. Lá na companhia aérea tinha mais 2 capitães, né? Capitães. Na verdade foi em janeiro, acho que a desvinculação. Janeiro? E aí, essa companhia agora está ligada diretamente ao subcomandante, né? Inclusive, o batalhão, até acho que nem o Silva sabe, ontem o comandante-geral me disse, o nosso batalhão, ele vai, como hoje eu sou subordinado ao primeiro CRB, né? O primeiro comando regional. A partir do mês que vem, nós seremos, né, subordinados diretamente ao gabinete do subcomandante. Então, vai ter uma mudança na estrutura, né? Bacana. Isso é importante citar, é uma diferença prática muito importante, porque atualmente, como o coronel falou, a gente é ligado ao primeiro comando regional, que é o comando que envolve aqui a nossa capital, Porto Alegre. Porém, é importante citar que o batalhão de busca e salvamento não atende Porto Alegre. O nosso batalhão atende todo o estado. Exato. Então, por exemplo, quando tem um afogamento em Uruguaiana, eles precisam do apoio do pelotão do mergulho. Eles têm um canal de comando, porém, normalmente é o nosso pelotão de mergulhadores que vai até Uruguaiana atender. Não é o batalhão de Uruguaiana que atende essa ocorrência. Normalmente é o batalhão de mergulhadores do batalhão de busca e salvamento. Por isso que essa mudança no nosso quadro organizacional é importante, porque agora a gente vai ficar vinculado ao gabinete do subcomandante-geral. E realmente tem sentido porque nós atendemos todo o estado. Nós não atendemos só essa área do primeiro comando regional, que envolve a capital aqui. Sim. Até porque o batalhão, além das suas funções rotineiras, né, de atender a ocorrência na capital, pela nossa especialidade, nós somos, né, uma força especial e de apoio ao comando, né? Toda ocorrência dentro dos batalhões que foge do controle, ou seja, que o batalhão precisa de um efetivo mais qualificado, né? Digamos que nem citou o Silva lá em Uruguaiana, é pedido, né, solicitado ao nosso subcomandante um apoio, e aí é deslocado uma equipe do batalhão de busca e salvamento, tanto na questão de mergulho, tanto na questão de busca de pessoas desaparecidas, que aí nós vamos encaminhar os nossos binômios, né, que é o cão e o operador, assim como também na ocorrência de salvamento terrestre ou deslizamento. Na verdade, todo o nosso batalhão ele é composto de forças, né, tarefas aí que nós chamamos que é as FR2, que são divididas em células, né? Principalmente nessa questão das enchentes aí, todo o batalhão foi empregado, né, em todo o estado do Rio Grande do Sul, mas claro, no Vale do Taquari, e aí é dividido, né, em equipes, e essas equipes vão em apoio aos batalhões, né, que solicitam esse trabalho. Então, por isso, quem trabalha no batalhão, né, ele tem que ter uma qualificação específica e também, né, tá sempre treinado aí para dar o pronto atendimento o mais rápido possível e resolver, simplesmente resolver a ocorrência lá no local, né? Por mais difícil que ela seja. Tem que resolver, né? Porque eles são a força especial Isso. que tem, né? E dentro desse contexto, como são ocorrências de vulto, o treinamento do efetivo, como é que ele é realizado? O treinamento, eu tenho uma frase que não é minha, né? Acho que é do Joel J, que eu sempre menciono e busco estar sempre junto
com o pessoal aí e acompanhar os treinamentos, né, que o sucesso ele é treinável e acumulável, ou seja, né, para buscar e ter a excelência, eu preciso constantemente estar treinando, né? Então, e por mais simples que seja esse treinamento, é o que muitas vezes vai nos auxiliar, vai nos, né, ajudar lá na ocorrência. Então, nós temos uma regulamentação no batalhão, digamos, uma ordem de serviço, né, que regula as atividades, né, desde a assunção de serviço, né, o treinamento diário, assim como também aqueles treinamentos mais específicos, né, com instrutores de fora. Então, todo mês tem uma instrução centralizada com todo o efetivo. Como o meu batalhão tem várias especialidades, então eu não consigo fazer um treinamento com todo o batalhão, mas aí cada pelotão faz, né? Por exemplo, o pelotão do mergulho lá, ele vai fazer um treinamento específico para o mergulho. O pelotão da aquática vai fazer um treinamento específico lá de salvamento aquático. Assim como o canil lá também, né? Que requer um treinamento mais apurado e mais específico com os cães. Então, eles vão fazer esse treinamento a terrestre. Mas tem o treinamento também diário. Diariamente, né? É feito dentro dos respectivos pelotões um treinamento buscando essa excelência, né? Sim. Nós aqui, quando eu trabalhava no primeiro batalhão e também de oficial supervisor de Porto Alegre, era muito, muito rápida a resposta do BBS quando nós tínhamos ocorrência de vulto, né, envolvendo, especialmente aqui, né, que as coisas, por ter uma população grande, né, Sim. nós temos, às vezes, uma necessidade de um atendimento muito rápido. E era bem interessante que chegava ali o pessoal do BBS e a gente, beleza, que hora vão resolver, né? E principalmente o pelotão terrestre ali é bastante acionado, né, nessas ocorrências do tentante, né, o suicida ali. Geralmente dá 2, 3 ocorrências na semana. Então eles estão em constante treinamento. E também o nosso efetivo ele tem uma vantagem, como o nosso efetivo ele fica aquartelado, né, aguardando o chamado, ou seja, a ocorrência, ele tem esse tempo para fazer treinamento, para se preparar, né, desde que ele já faça no início da entrada do serviço a conferência de material, e aí depois faz o treinamento e fica aguardando a ocorrência. Então tem esse período aí que é muito bom para treinamento, diferentemente do policial, né? Que ele tem que estar patrulhando, tem que estar na rua, ele não tem esse tempo, né? Tem que ser um contraturno para fazer o treinamento. Sim. Já o bombeiro tem essa vantagem de ficar em quartel, então tipo o efetivo lá do BOP, né? Que fica também aquartelado. Sim, esperando acionamento. Isso. É algo, falando em relação a esse tema do treinamento, é algo que a gente tenta cobrar isso como se fosse uma rotina realmente diária. Porque como nós somos um batalhão especializado, o treinamento tem que estar intrínseco à nossa rotina. Então, como a gente atende muita ocorrência de complexidade alta, nós temos que estar constantemente evoluindo os nossos métodos para atuar. E hoje, com as novas tecnologias que estão sendo implementadas, e tá vindo muita tecnologia para esse ramo do bombeiro militar. Então, a nossa corporação está adquirindo essas novas tecnologias e o nosso batalhão tem que se especializar. Então, normalmente, a gente tenta buscar especialização internamente e também para fora do estado. Por exemplo, no ano passado, eu fui para Santa Catarina fazer um curso no Corpo de Bombeiros de lá, para tentar sempre especializar, no caso, tanto para o oficial como para o praça. Em relação ao praça, nós oficiais tentamos sempre cobrar isso do praça, porém é importante citar algo que isso a gente aprende com a liderança militar. O oficial tem que ter o atributo da cooperação. Não adianta apenas mandar o praça ir lá fazer. É importante o oficial estar junto. É importante o oficial saber o que o praça está fazendo. Então, esse atributo da liderança é muito importante, a gente tenta incutir muito isso, tanto nos cursos de formação, como no nosso quartel. Não adianta apenas mandar. Tem que saber fazer, tem que ter uma noção o que o praça está fazendo, o que o praça, por exemplo, está sofrendo. Porque como nós tratamos com ocorrências com uma complexidade muito alta, a nossa parte mental tem que estar sempre sendo desenvolvida e sendo cuidada.
nós, oficiais, e qualquer membro da nossa corporação tem que olhar para o lado e saber se o companheiro está, se ele está bem mentalmente ou não. Porque, como falei, como são ocorrências de uma complexidade muito alta, nós temos que estar bem mentalmente, fisicamente e tecnicamente. Sim. Nós observamos muito, especialmente nas zonas colapsadas, o emprego dos cães, né? Que eles fazem uma diferença muito grande. Então, eu gostaria de saber se está comandando agora a Companhia dos Cães. Como é que funciona? Quais são as raças, rotina de trabalho, treinamento deles? Atualmente nós temos diversas raças no nosso canil, no pelotão do canil. As raças que eu posso citar, pastor alemão, nós temos a raça Malinois, nós temos a raça do labrador, nós temos a raça do rastreador brasileiro. São diversas raças, porém elas têm alguma característica em comum. São raças que têm uma estrutura olfativa apurada. Porque para trabalhar no nosso canil, é fundamental que o cão já tenha um viés para essa área da busca e salvamento. E ele ter uma estrutura olfativa aprimorada é fundamental, porque normalmente ele vai encontrar a vítima por causa do odor. Então, em relação aos treinamentos, o nosso treinamento do pelotão do canil é diário. Toda a guarnição que entra de serviço, ela é obrigada a treinar. E isso é algo que a gente não cobra. Isso já vem do próprio militar do nosso canil. Os nossos militares do canil são militares muito enganjados. Por quê? Porque para ser do canil, ele vai ter que trabalhar muito e talvez ele vai ter que trabalhar no horário de folga. Porque não basta treinar o cão enquanto ele está de serviço. Quando ele for para casa, normalmente os nossos militares do canil também treinam esse cão em casa. É um treinamento que a gente tenta simular dependendo do que o cão está treinado. Em outras palavras, no nosso canil, nós temos os cães que eles são para a ocorrência de RBH, que são resíduos biológicos humanos. Em outras palavras, uma palavra mais leiga, seria para restos mortais. Então, são aqueles cães que normalmente vão procurar restos mortais. E também nós temos os cães que são treinados para encontrar pessoas vivas. Então, são dois tipos de treinamentos que é bem diferente. Podemos, apenas um cão, fazer esses dois treinamentos, tanto para restos mortais como para encontrar pessoas vivas. Porém, não é aconselhável. O aconselhável é que cada cão faça apenas um tipo de treinamento. Então, quando a gente é acionado, o nosso batalhão é acionado para, por exemplo, fazer um apoio à Polícia Civil porque quer encontrar uma pessoa que está desaparecida há 5 anos. Normalmente, a gente já envia um cão que está preparado para a ocorrência de resíduos biológicos humanos ou restos mortais. Normalmente, esse cão já tem um treinamento muito específico para essa área. Então, ele vai para a sua ocorrência e, normalmente, o nosso índice de encontro de vítimas é um índice muito apurado. Nossos cães são muito bem treinados. E o outro tipo de treinamento, o outro tipo de ocorrência que nós pegamos é para encontro de pessoas vivas. Por exemplo, aqui em Porto Alegre é muito comum pessoas irem fazerem trilhas em alguns morros que nós temos aqui na cidade e as pessoas se perderem. Nesse caso, é uma ocorrência clássica para esse tipo de cão, para que tem esse tipo de treinamento, para encontro de pessoas vivas. Esses cães, eles trabalham por um determinado tempo, né? E depois eles são desligados. Porque esses dias teve um desligamento, foi bem noticiado, né? Sim. Aqui. Quanto tempo eles têm de vida útil no treinamento, no trabalho? Vai depender muito do cão, né? Não se tem, assim, uma idade exata, né? Mas ele varia, porque o cão, quando ele chega, e conforme o Capitão Silva mencionou, né? Temos várias raças no quartel, lá no nosso canil, e não tem e é importante dizer que não existe uma raça melhor que a outra, né? Vai depender muito do seu treinador, né? O bombeiro militar que nós chamamos o binômio, se adaptar àquela raça, né? Então ele vai treinar, então o cão ele chega ali bem novo, né? Ali 3, 4 meses, nós estamos com 2 cães lá em treinamento, e ele vai demorar aí até ficar pronto mais de ano, né? Às vezes 1 ano e meio para realmente esse cão já ser empregado no trabalho.
E aí tem cães que trabalham até 8, 9. Nós tivemos ali do Sargento Meirelles, ali, que está com 11, 12 anos, e que se aposentou recentemente. Então, vai depender também dessa questão que falamos anteriormente do preparo também físico do cão ali, né? Tem umas raças que conseguem trabalhar mais e outras não. Mas em média 8, 9 anos aí, e aí também ele se aposenta, digamos assim. Importante também dizer que nós temos, conforme o Silva mencionou, 2 tipos de cães, né? O cães de odor específico e o de varredura, que é uma outra técnica, que é essa que foi mencionado, né? Que é tanto para vivo, né? Como para restos mortais. E que são treinamentos, né, diferentes. E aí o operador ali, o bombeiro, tem que fazer esse treinamento específico aí, né? Para que seja empregado no trabalho, né, nessa busca, né? O odor específico é geralmente, né, pessoas desaparecidas, é apresentado ali um tecido, uma veste daquela pessoa que está desaparecida, e aí ele sai fazendo, né, essa busca, ele já na questão do outro técnica de varredura, né, ele vai fazer tipo uma busca por quadrante, né? Digamos, mais apurada essa técnica, né? Que o de dor específico, ele pega aquela dor, até porque sabemos que o cão, ele tem, o olfato dele é 40 a 50 vezes maior que o do ser humano, não? Então, por isso ele, né, consegue, à distância já, captar, né, esse odor, e aí facilita muito o trabalho. Tem um estudo aí que um cão, ele trabalha principalmente nessa questão de ocorrência de soterramento, né? E trabalha por 15 bombeiros. Esse estudo foi feito lá naquela ocorrência de Brumadinho, em Minas Gerais, e constatou, né, então, a vantagem do emprego do cão nessas atividades, né? Desaparecimento, em outras funções aí que é de extrema importância. Hoje nós temos apenas 2 canil, um canil que é o central, que nós chamamos, que é do nosso batalhão, e o outro em Santa Maria, né? Inclusive agora temos um curso, né, de formação na academia aí para dar uma reforçada no nosso efetivo, né? Especificamente na questão de adestramento, né, na técnica do emprego do cão aí nessas ocorrências. Sim. Você falou agora em Brumadinho. A gente percebe uma união muito grande dos bombeiros no Brasil quando uma região é muito afetada, como por exemplo foi aqui no estado. O Corpo de Bombeiros Militar aqui do Rio Grande do Sul também realiza missões fora daqui, é muito frequente isso? Hoje, nos últimos 2, 3 anos, se tem tem uma liga nacional, né, de bombeiros, e aí é feito reuniões entre os comandantes gerais. Isso ficou muito forte a partir das enchentes aqui no Rio Grande do Sul, né? Que todos os estados nos apoiaram, né? Nenhum estado deixou de mandar bombeiro para cá, então tivemos esse apoio. E em contrapartida também foi no final do ano passado, no Mato Grosso, né? Nós mandamos também efetivo lá no combate a incêndio florestal, né? Foi no mês de novembro, outubro ali, teve efetivo nosso, inclusive do nosso batalhão lá, que ficaram mais de 30 dias lá trabalhando, né, no combate a incêndio florestal. Então tem esse apoio entre os estados. Obviamente que tem que ter uma liberação do governo, mas juntamente com, né, comandantes gerais aí, mas tem bastante esse apoio mesmo das instituições. Uhum. Se nós fôssemos analisar as ocorrências, por exemplo, que o BBS atende, né, é possível, dentro desse complexo de ocorrências, citar quais são as ocorrências mais perigosas para a atividade? É muito complexo diferenciar isso entre os pelotões, até porque todos os pelotões atendem ocorrências com uma complexidade muito grande. Por exemplo, vou começar a citar os pelotões, né? No pelotão da terrestre, a gente pega muita ocorrência relacionada ao suicida. Também pegamos muita ocorrência em salvamento em altura.
que é uma especialidade que sempre coloca o nosso operador num risco muito grande. É algo inerente ao nosso batalhão. Qualquer pelotão do nosso batalhão vai estar exposto a um perigo muito grande, infelizmente. Porém, essa é a nossa função. Em relação ao pelotão do canil, por causa das regiões de difícil acesso, também eles sempre pegam ocorrências de uma complexidade muito alta, que também coloca em um risco um pouco grande eles. Em relação ao nosso pelotão da aquática e do mergulho, por exemplo, falando do mergulho, o mergulho já foi feita uma pesquisa em ramo mundial dizendo que a atividade mergulhador profissional é a segunda profissão mais perigosa do mundo. A primeira profissão seria do astronauta. A segunda seria do mergulhador profissional. Por causa das nossas ocorrências aqui no Rio Grande do Sul, a gente já fez esse estudo, 95% das nossas ocorrências relacionadas ao mergulho são ocorrências que a gente pega em regiões de superfície d'água que não existe visibilidade. Então, o nosso treinamento do mergulho é sempre sem visibilidade. Então, a gente mergulha praticamente às cegas. Obviamente que a gente adota certos protocolos de segurança para minimizar esses riscos, tanto no mergulho como em qualquer outro pelotão. Pelotão terrestre, pelotão do canil, pelotão da aquática. Sempre a gente adota protocolos para minimizar esse risco, tanto para o nosso militar, como também para a vítima. Então, isso é algo inerente, é difícil falar qual pelotão pega ocorrência de maior complexidade. Uma coisa é certa, uma semelhança que existe em todos eles, que todos os pelotões pegam ocorrências com uma grande complexidade e todos os pelotões pegam ocorrências que são pesadas nessa parte psicológica. Por quê? É algo inerente à nossa profissão lidar, por exemplo, com vítimas que às vezes estão vivas, às vezes estão mortas. Sim. Agora nós estamos em 2024, nós estamos em 2025 e 2024 nós tivemos as enchentes do Rio Grande do Sul. Agora estamos completando um ano, né? E é um marco dessa tragédia. E gostaria de ver com os senhores a respeito da atuação do Corpo de Bombeiros Lato Senso, em especial a atuação do BBS, né? Primeiro que eu acho que a sede ali foi atingida, né? Já começou por aí, né? E aí, como é que vocês conseguiram se desdobrar para tentar atender o máximo possível? Hoje faz exatamente um ano que nós começamos a atuar desde do primeiro, digamos, start lá no ano passado, né? Eu estava, inclusive, em casa quando, né, recebi a primeira ligação já e a solicitação de apoio do batalhão, do 2º batalhão, que foi Montenegro, uma equipe nossa que deslocou, FR, né, a Força de Resposta Rápida, e depois Candelária, mais uma equipe nossa que foi para Candelária. Então, foi exatamente no dia 30. E aí, no dia 1º já começou, né, nós já começamos a atuar com o nosso pelotão, tanto do mergulho como aquática ali nas ilhas, né? Inicialmente trabalhando na retirada de pessoas, juntamente com a Defesa Civil do município de Porto Alegre. E eu não lembro o número exato de pessoas que foi retirado, mas sabemos, né, que a cada 10 pessoas tu convence 4, 5 a saírem. E o restante, né, embora se tinha todo um transporte, todo um aparato da prefeitura, né, juntamente com nossos bombeiros, não foi possível retirar todos os moradores de todas as ilhas ali, né? E aí, a partir já do dia 1º, já começou, né, como sabíamos e tínhamos a previsão, e chovia muito, até principalmente na região do Vale do Taquari, né, que sabíamos que toda aquela água desceria, né, para a bacia do Rio Guaíba. Era questão de dias, né, ou de horas que nós teríamos, né, inúmeras ocorrências para atender em relação àquele pessoal que não tinha, os moradores que não tinham saído.
E aí já no dia 1º já começou a acontecer, né? Já os primeiros chamados, e aí a partir do dia 1º, o ápice ali foi no dia 2 até o dia 5, que, né, extrapolou toda a capacidade, tanto nossa como de todas as instituições do Estado, né? Mas tínhamos um planejamento para atuar, né, fazer essa retirada. Mas também, conforme tu falou, já na noite do dia 2, nosso quartel foi totalmente atingido, né? Ficou submerso, quase 2 metros de água, né? Entrou água em todas as repartições, perdemos viaturas, né? Todo o material de expediente, computadores, inúmeros equipamentos, né? Foi perdido, porque não deu tempo, né? Nós tínhamos uma previsão que as comportas fechariam 9 horas do dia 2 e, na verdade a orientação é que eles fechariam ao meio-dia e acabou se fechando 9 horas. Então, muitas viaturas não se deu tempo de retirar, e até porque o efetivo também estava envolvido, né, no atendimento das ocorrências. E a partir daí, todo o nosso plano ali de contingência foi acionado, né, no plano de chamada que nós chamamos, e todo o efetivo, né, foi empregado nos primeiros 2 dias. Inclusive o Silva estava de férias, né? O Silva estava viajando, e aí depois que retornou e acabou nos auxiliando muito ali na gestão e no emprego do efetivo. E aí nós acabamos, né, montando, juntamente com o Exército, um posto de comando no gasômetro, e ali, quando nós chegamos, era só o bombeiro. E aí depois, né, eu não sei se chegou a passar ali no gasômetro, mas virou literalmente, né, uma cidade, porque aí teve várias instituições que se instalaram também em apoio. Teve até uma cozinha que, né, os voluntários montaram ali, faziam comida, atendimento dos animais também se montou, a SAMU montou um grande espaço ali de atendimento, a Secretaria de Saúde, Defesa Civil, Exército, a Brigada Militar esteve presente, então a Polícia Civil, então teve todo, né, um apoio, além dos voluntários, que aí chegava voluntários de todo o Brasil, né? Eu recebi a ligação de Santa Catarina, Rio de Janeiro, eu não sei nem como descobriam, né, o meu número de telefone, porque teve um período ali que nós ficamos só atuando mesmo via telefone, né? A comunicação acabou não tendo mais sinal, né? E aí a única comunicação que se tinha era o telefone. A questão dos rádios também, não, né? Muito, porque o pessoal estava atuando, nosso efetivo nas ilhas lá, não tinha um rádio à prova de água, né? Então foi cada um usando seu celular ali. E aí fomos, né, nos restabelecendo ali no gasômetro, e o efetivo, aí a partir do 2º dia, embora todos estavam sendo empregados, foi revezado, foi feito a divisão em equipes, né, enquanto uma equipe trabalhava, a outra folgava, mas todos em quartel, né, ninguém liberado. Então foi um período bastante desafiador, e até eu falava em uma entrevista esses dias que nesse meu período, né, tanto de brigada militar como agora mais de 10 anos de bombeiro, acredito que nenhum bombeiro, nenhum servidor da segurança pública passou, né, por um desastre, né, uma catástrofe tão grande, né, que atingiu, né, mais de 90% aí do estado, mais de 600 mil vítimas, né, pessoas atingidas aí, que ficaram, né, desalojados, na verdade. Isso também, né, um número grande de morte. E nós mesmos, na ilha ali, foi mais de 2.000 pessoas retiradas da ilha, né? Então, e graças ao apoio também dos voluntários, eu sempre cito, porque qual é que era o nosso trabalho? No nosso efetivo com as embarcações menores, né,
deslocavam até a ilha, faziam, né, chegavam naqueles pontos de difícil acesso, né, com moto aquática ou embarcação menor, e aí trazia até um ponto mais alto que tinha uma embarcação maior. E essa embarcação trazia então aqui para o gasômetro, né? Fazia, até porque o rio, né, ele não parava de crescer e a correnteza era muito forte, era perigosa. Até não, né, falando depois, fazendo uma análise, não sabemos como não deu mais ocorrência, né? Porque nós acompanhávamos ali vários civis, né, voluntários que não tinham, né, uma técnica para atuar e pilotar aquelas embarcações, mas eles queriam ajudar, queriam salvar, e muitos enfrentavam um risco que não conheciam. E graças a Deus, né, não tivemos maiores problemas, porque eu tinha essa grande preocupação, porque embora eu estava ali no controle, mas não, né, conseguia controlar só o efetivo do batalhão e aqueles bombeiros de outros estados que estavam nos apoiando. Mas os civis ali, os voluntários, não tinha como ter, né, esse controle, até porque chegou a ter 5.000 pessoas ali no gasômetro. Então era um cenário ali de guerra, na verdade, né? Porque era descontrolado. E também tinha aquelas pessoas mais curiosas, né, que chegavam, mais atrapalhavam que ajudavam. Né? Sim. Tinha também. E aí eu lembro que eu falava bastante com o Coronel Schmidt ali, pedindo apoio para que se colocasse policiamento para ajudar nessa organização, né? E aí também começou a chegar, tivemos um problema ali de combustível, que começou os voluntários trazer vários galões, né, de combustível no intuito de nos auxiliar e ajudar as embarcações voluntárias, e acabou formando um depósito muito grande, que era altamente inflamável, né? E aí tivemos que também colocar bombeiro ali para né, cuidar, porque aí próximo ali tinha pessoas fumantes, e aí, né, poderia acontecer algo muito grave ali, que era uma explosão. E aí, né, ficamos no gasômetro ali, atuando por mais de 30 dias, até nos restabelecer, voltar para a sede lá na Mauá, né, que é a sede do batalhão, que foi totalmente, né, atingida. E depois de toda uma organização e limpeza, aí voltamos lá em junho. E ainda estamos em fase, né, de reconstrução, de reforma, aí, resquício ainda da enchente. Mas foi um período aí muito, muito desafiador e de aprendizado, né, para todo bombeiro que passou aquele episódio ali, ele saiu certamente muito fortalecido. E conforme, né, a diferença nossa do militar para o civil é exatamente, né, saber lidar com essas, né, embora muitas vezes ali nós todos se emocionávamos, porque chegava pessoas ali desesperadas, chorando. Eu lembro de pessoas ali ajoelhadas, chorando, me pedindo muitas vezes ali para mim mandar uma equipe, especialmente em Eldorado Sul, que foi totalmente atingida, que nós também atendia lá. E foi um dia à noite que não tinha, estava chovendo muito, não tinha como a equipe chegar, e também as nossas aeronaves e aeronave tanto né, da Brigada Militar, das outras forças que estavam apoiando, não tinha teto de voo, então não tinha como chegar. E aí a pessoa ali chorando, implorando, e tu fica, né, o que eu faço agora? Mas no final aí eu até recebi uma mensagem, especialmente dessa pessoa que eu tô falando, né, via descobriu o meu Instagram lá, agradecendo, porque chegou lá no outro dia, a aeronave conseguiu chegar e retirar toda a família, né? Pai, ele agradece até hoje, porque salvou, porque tava com uma menina ali de 3 anos junto, né? Então, e entre outras, né, histórias aí que ali naquele período ali nós ficamos ali sem dormir, né? E tentando, né, ser forte, estar junto com a tropa ali para poder, né? Porque nem falou o Silva, é aquela velha máxima, né? Que muitas vezes as palavras até convencem, mas o exemplo que arrasta, né? Tem que estar junto, tem que estar. Porque nós estávamos ali nessa questão de gestão, tentando, né,
deixar o nosso militar, né, preparado ali emocionalmente, porque eram situações muito graves, né, para atuar, né, e muitos não queriam descansar, queriam ficar diretamente, e sabemos que, né, nós tem um período, e aí nós temos que descansar para estar bem, né, Claro. para trabalhar no outro dia. Então, toda essa gestão e esse trabalho aí foi desafiador, mas vencemos, saímos mais fortes, residente aí dessa grande ocorrência aí, e claro, agora esperamos aí, já estamos colhendo muitos frutos aí, muito em questão de investimento, né, de equipamentos, viaturas, que, né, embora tenha extrapolado toda a nossa capacidade, mas também se constatou certas deficiências, né, que agora serão melhoradas, né, a questão da estrutura também da instituição e tudo, né, eu acho que todos ganham, a sociedade ganha, a instituição se fortalece, né, porque, né, nós precisamos, né, pegar esse caso, né, esse grande situação aí, né, e aprender e estar mais preparado, né, porque sabemos que terá outras, né, Sim. dessa magnitude também, porque a natureza, né, ela não, muitas vezes não sabemos quando, mas certamente teremos, e o bombeiro precisa estar preparado para atender bem a comunidade. Pois é, são muitos raciocínios frente a isso, né? Mas duas coisas chamam a atenção. Primeiro, como tem pessoas sem noção, né, que não vão ajudar, vão ali para como se estivesse num show, né, observar, só atrapalham e às vezes até ficam bravas quando a PM vai retirá-las ali ou vai isolar um local. É incrível. Não, e eu lembro, tinha pessoas, porque o entardecer nosso ali no Guaíba é muito bonito, né? E aí depois que parou de chover ali, teve uns dias que dava, né? Uns dias maravilhosos ali, mas todos trabalhando, tinha ainda muito serviço, né? Principalmente no resgate de animais, ou levar água lá, ou comida para algumas famílias. E o nosso pessoal trabalhando como outros voluntários, e aí tinha muita gente que ia fazer turismo, ia tirar foto, né, do pôr do sol, e acabava atrapalhando. E exatamente conforme tu falou, aí muitas vezes tentava chamar, organizar ali, conseguia organizar 15 minutos e cerimônia estava, né, aquela loucura de novo. E aí o policiamento chegava, pedia, tinha até um voluntário lá com megafone lá, né, tentando, né, convencer as pessoas a sair dali, mas é incrível. Se não der uma função ali, uma atividade para aquela pessoa, ela não sai. Agora, se tu der uma missão para ela some dali. Acontece. E como que tu viu, Silva, essa experiência? Primeiramente, é importante citar que hoje o Corpo de Bombeiro Militar utiliza uma doutrina que era uma doutrina universal, que seria a doutrina do Sistema de Comando de Incidente. Essa doutrina a gente sempre utiliza para quando tem ocorrências dessa magnitude, como foi a enchente, tanto de 2023 como de 2024. Eu atuei nas duas enchentes e elas são um pouco diferentes. A de 2023 foi algo mais regionalizado, que foi uma enchente mais atrelada ao Vale Taquari. E essa enchente de 2024 foi algo mais estadual, porque envolveu várias partes do nosso estado. Por causa disso, na de 2023 eu atuei muito na região do Vale do Taquari e na de 2024, como o nosso batalhão fica situado em Porto Alegre, nós atuamos em Porto Alegre, em Eldorado do Sul, nessa região aqui próxima, porque tinha muito serviço aqui e tinha muita pessoa para ser resgatada, tanto pessoas como animais. Foi importante o Corpo de Bombeiros adotar essa doutrina do Sistema de Comando de Incidente, porque essa doutrina ela prega dois fatores, tanto a unicidade de comando, como também a padronização de procedimentos. Padronizar procedimentos é importante para que todo bombeiro militar trabalhe falando a mesma linguagem, realizando os mesmos procedimentos. E isso é fundamental porque eu pego um bombeiro militar lá do Chuí, de Quaraí, ele tem a mesma noção de como realizar os procedimentos como um bombeiro militar aqui da capital.
Isso é fundamental porque essa teoria, como eu falei, é uma teoria universal. Então, os outros corpos de bombeiros militares, os outros corpos de bombeiros militares também utilizam essa doutrina. Isso foi fundamental porque, como o coronel citou, nós tivemos o apoio de praticamente todos os bombeiros militares do Brasil inteiro. Nós recebemos aqui e, como nós estamos gerindo essa grande ocorrência, nós ditávamos certos princípios e todos eles já compreendiam esses princípios. Por quê? Todos praticamente utilizam essa doutrina do sistema de comando de incidentes. Alguns utilizam com outro nome, porém, a ideia é a mesma. Na minha visão, foi muito importante para tanto o crescimento pessoal como crescimento profissional. Porque foi uma tragédia de um vulto imenso, de uma complexidade muito grande. Mas é muito importante falar a nível de corporação. A nossa corporação foi muito resiliente. E acredito, como o coronel Euclides citou, nós saímos mais fortes. Nós aprendemos com nossos erros e nós valorizamos os nossos acertos. Tivemos muitos acertos e tivemos muitos fatores que nós temos que evoluir. E é isso que nós estamos trabalhando hoje em dia, na nossa evolução. Isso é algo que a gente prega muito no nosso batalhão de busca e salvamento. O nosso militar sempre tem que buscar melhorar. Nunca está bom. Sempre tem algo a melhorar. Nós temos que sempre dar o algo a mais e procurar a nossa melhora. Então é isso que eu vivenciei nessa enchente. Foi muito importante tanto por esse lado pessoal, para eu dar o meu melhor, e tanto para o lado profissional, para querer ser sempre melhor e também, como falei, citei aqui no início da entrevista, cuidar sempre da parte psicológica, tanto a minha como da minha tropa. Acredito que o Corpo de Bombeiro Militar fez um papel fundamental nessa enchente, realizando diversos salvamentos, tanto de pessoas como animais, e também nós oferecemos um serviço de excelência para a sociedade. E como o coronel também citou, foi muito importante o serviço dos voluntários. Então, essa comunicação entre bombeiro militar e voluntários foi muito importante para o nosso desempenho e também para realizar diversos salvamentos. Também quero citar que foi fundamental nesse trabalho o apoio de outras instituições, por exemplo, como a Brigada Militar, como o Exército Brasileiro, Marinha do Brasil e, como eu já citei, de outros corpos de bombeiros militares do Brasil inteiro. Essa união de esforços dessas corporações foi fundamental para a gente ganhar essa guerra, que praticamente foi um cenário de guerra que nós tivemos aqui no nosso estado. E o que eu costumo falar é que em situações especiais nós temos que ter uma tropa especial. Graças a Deus, o nosso batalhão de busca e salvamento tem esse recurso humano qualificado. E o que eu costumo falar dentro da minha corporação é que o Corpo de Bombeiro Militar tem de principal é seu recurso humano. E nós temos que cuidar do nosso recurso humano, que é o nosso bombeiro ou bombeira militar. Sim. Infelizmente, né, nessa tragédia, o Corpo de Bombeiros adquiriu um know-how, né, que serve de espelho para todo o Brasil, levando os erros e acertos, como você falou, né? E isso é muito importante porque, apesar de sermos divididos em estados, né, somos todos brasileiros, todos irmãos, e a gente sabe do tamanho, né, do nosso país, e a chance de nós termos catástrofes de qualquer forma, elas são imensas, né? Sim. E aí a importância da preparação, né, dos nossos bombeiros. Meus amigos, nós então vamos chegando aqui ao final da nossa conversa, né? Gostaria de agradecê-los pela disponibilidade, né? E deixo aberto o microfone para vocês, para palavras finais. Maravilha. Eu agradeço aí mais uma vez o convite aí. Nós tivemos a oportunidade de fazer o curso lá em 2012, né? CSPM. E mais uma vez a Escola Superior aí pela iniciativa. E dizer que o líder que, né, para encerrar, o líder que não se desafia e não desafia os seus liderados, ele está fadado, né, ao fracasso. Então, por isso, no batalhão nós temos essa visão de comando, de sempre
fazer com que o nosso efetivo esteja buscando, né, treinamento específico para se tornar tanto pessoas como profissionais melhores, né? Que é o nosso propósito, né? Ser pessoas profissionais melhores a cada dia. Então, mais uma vez, obrigado aí, um forte abraço. Queria agradecer o convite. Para mim é uma honra vir aqui nesse programa falar um pouco do Corpo de Bombeiro Militar. Eu sou um pouco suspeito a falar porque eu sou um militar que eu amo a farda e para mim eu tenho um orgulho imenso em vestir essa farda e carregar o nome da minha corporação para frente. Quero citar para todos que tenham interesse em ser bombeiro militar que é muito bom ser bombeiro militar. Então, que venha para o nosso lado, faça o concurso público, porque é uma carreira uma carreira que dá muita honra para o ser humano. Então, eu acho que nem tudo é dinheiro. E apesar disso, o salário também é bom. Porém, além do salário, nós temos uma profissão muito gratificante. É muito nobre poder ajudar pessoas. E essa é a nossa função principal do Corpo de Bombeiro Militar: salvar e proteger pessoas. Então, eu agradeço o convite, como falei, para mim é uma grande honra e estou aberto a qualquer outra pergunta. Obrigado. Ok, então eu agradeço a disponibilidade e que nós possamos cada vez mais termos essa consciência, né, da necessidade de aperfeiçoamento, né, e o profissionalismo que a comunidade exige, né, das nossas forças de segurança, em especial do nosso Corpo de Bombeiros. Então aqui nós chegamos ao final de mais um episódio, agradecemos a companhia de todos e que possamos nos encontrar em uma nova oportunidade. Muito obrigado.